Você já teve a sensação de que existe algo sombrio e invisível à espreita ao nosso redor? E se eu te dissesse que, segundo a Bíblia, existem entidades espirituais encarregadas de ceifar vidas e que elas podem estar mais próximas do que imaginamos? Hoje, vamos explorar a verdade bíblica sobre os chamados anjos da morte. Quem são, o que fazem e, o mais importante, se já estão atuando entre nós. Ao longo das Escrituras, encontramos passagens que falam de anjos com a missão específica de executar juízos divinos. Um exemplo claro está em Êxodo 12:23, quando o destruidor passa pelo Egito durante a 10ª praga. O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Mas quem ou o que era esse destruidor? Estaria ele solto no mundo atual? Neste vídeo, vamos entender o papel desses seres, o que a Bíblia realmente diz e o que tudo isso significa para nós hoje. Fique comigo até o final. As revelações podem mudar sua visão sobre o que acontece no mundo espiritual. Agora que você entendeu que os anjos da morte têm uma base real nas Escrituras, vamos aprofundar na origem e função desses seres celestiais. Quem são eles? Qual o seu verdadeiro propósito? Quando ouvimos o termo anjo da morte, logo imaginamos uma figura sombria, envolta em mistério, uma presença espiritual que caminha entre os vivos para cumprir ordens divinas. Mas a Bíblia realmente fala sobre isso? E se sim, quem são essas entidades celestiais e qual é o seu verdadeiro papel no plano de Deus? Diferente do que muitos pensam, a Bíblia não menciona um único anjo da morte específico, como se fosse uma entidade isolada com esse título. O que encontramos são anjos com a função de executores da justiça divina, enviados por Deus para trazer julgamento, destruição e morte quando necessário. Um exemplo impactante disso aparece em 2 Samuel 24:15-16, onde o rei Davi, após pecar ao fazer o censo de Israel, vê seu povo sendo atingido por uma praga devastadora. Então o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal. Perceba o detalhe assustador. Um único anjo foi capaz de causar a morte de 70.000 pessoas em questão de horas. Isso mostra o poder colossal desses seres espirituais quando estão sob ordens diretas de Deus. Outro exemplo que não podemos ignorar está no livro de Êxodo 12:23, durante a 10ª praga do Egito, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Esse destruidor não era um espírito maligno, mas sim um anjo a serviço de Deus, encarregado de ceifar as vidas dos primogênitos egípcios. Um verdadeiro agente da morte, mas sob a autoridade divina. Aqui já vemos o princípio claro. Não é o diabo, não são demônios, são anjos do próprio Deus executando sua justiça. O Salmo 78:49 também traz uma referência direta a essa ideia. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, indignação e furor e angústia, um exército de anjos destruidores. Você ouviu direito, um exército de anjos destrutivos, preparados para agir quando Deus ordena. E isso derruba aquela ideia comum de que os anjos são sempre figuras doces, com harpas e asas de penas brancas. A Bíblia revela um outro lado desses seres, guerreiros celestiais, prontos para executar a justiça divina sem hesitar. Mas o que mais nos chama a atenção é que esses anjos não agiram apenas no Antigo Testamento. Eles também aparecem na escatologia bíblica, nas profecias sobre o fim dos tempos. Em Apocalipse 8:2, lemos: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas.
Esses anjos, ao tocarem suas trombetas, desencadeiam juízos catastróficos sobre a terra. São eles que liberam pragas, desastres naturais e morte em larga escala. Ou seja, os anjos da morte continuam presentes no plano divino até o fim dos tempos. Aqui vale refletir: se esses anjos agiram no passado, têm papel no futuro. Por que acreditar que eles estariam inativos agora? Será que já não estamos vendo o reflexo de suas ações em tantas tragédias ao nosso redor? Agora que entendemos quem são esses anjos destrutivos, fica a grande questão: será que eles ainda estão entre nós, agindo silenciosamente no mundo moderno? Ou seriam apenas parte de histórias do passado, esquecidas pelo tempo? Se olharmos para os acontecimentos recentes da humanidade, é impossível não perceber o aumento de tragédias, pandemias, guerras e desastres naturais em escala global. Tudo parece cada vez mais fora de controle, e muitos se perguntam: será que esses eventos são apenas coincidências ou fazem parte de algo muito maior, profetizado há milênios? Em Apocalipse 6:8, encontramos a revelação de um dos momentos mais sombrios da história profética da humanidade. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com a fome, e com a mortandade, e com as feras da terra. Repare na expressão "foi-lhes dado poder", ou seja, a permissão divina para agir. Esse trecho fala de uma entidade espiritual chamada Morte e seu acompanhante Inferno, que juntos recebem autoridade para causar destruição em massa. E o mais assustador: a proporção da tragédia envolve uma quarta parte da Terra. Agora pense, será que não estamos vendo esse cenário se desenhar aos poucos, com pandemias que ceifaram milhões, guerras e tensões geopolíticas em todos os continentes, além de desastres naturais que destroem cidades inteiras? A fome volta a crescer em vários países. A violência atinge níveis históricos. O medo se espalha como um vírus invisível. Tudo isso nos leva a refletir sobre outro texto crucial, Mateus 24:7-8, onde Jesus Cristo alerta sobre os sinais do fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Um aviso claro de que os eventos que hoje presenciamos são apenas o começo de algo muito maior. Um prenúncio da atuação espiritual que virá com força total. Será que os anjos executores já não estão atuando discretamente, preparando o mundo para o cumprimento das profecias finais? Seria essa sequência de tragédias globais o eco do mesmo juízo que caiu sobre o Egito ou sobre Israel nos tempos antigos? A grande verdade é, a Bíblia nunca disse que os anjos do juízo parariam de agir. Pelo contrário, ela afirma que o mundo espiritual continua ativo, e o que vemos no plano físico pode ser apenas o reflexo do que já está acontecendo nas regiões celestiais. E aqui eu te faço uma pergunta direta. Você realmente acredita que tudo isso que estamos vendo é obra do acaso? Ou é hora de reconhecermos que existem forças espirituais agindo, cumprindo aquilo que já estava escrito? Mas se tudo isso é real, existe alguma esperança? Como podemos nos proteger e garantir que os anjos de juízo não toquem em nossas vidas e famílias? A resposta, felizmente, também está na palavra de Deus, e é sobre isso que vamos falar agora. Depois de tudo o que vimos até aqui, a existência real dos anjos executores, o poder devastador que possuem e a possibilidade de já estarem agindo no mundo, é natural que o medo tome conta da nossa mente. Mas, e agora? Existe alguma saída? Será que a Bíblia nos deixa à mercê desses juízos ou há uma promessa de proteção? A resposta é clara. Sim, existe esperança, e ela está diretamente ligada à nossa posição espiritual diante de Deus. Desde o Antigo Testamento, vemos o princípio de que a obediência e o alinhamento com a vontade divina são o escudo mais poderoso contra o mal.
Em Êxodo 12, 23, o anjo destruidor passou pela terra para matar os primogênitos, mas poupou todas as casas marcadas com o sangue do cordeiro. Esse sangue, no Antigo Testamento, representava a aliança, o pacto com Deus. Hoje, essa proteção é simbolizada pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A promessa permanece viva. Quem está coberto pelo sangue de Jesus está sob proteção divina. E não para por aí. O Salmo 91, um dos textos mais poderosos da Bíblia, é quase um manual de sobrevivência espiritual em tempos de caos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 7, 11. Veja a ironia aqui. Os mesmos anjos que podem destruir são também os que guardam os filhos de Deus. A diferença está em para quem eles recebem a ordem. Outro ponto crucial vem de Ezequiel 9, onde Deus manda marcar na testa aqueles que gemem e choram pelos pecados da cidade. Somente os marcados são poupados do juízo. Passem pela cidade e ponham um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, 4. O que isso nos ensina? Que a proteção espiritual não vem para os indiferentes, mas para os que buscam a Deus de todo o coração, que se arrependem e se posicionam. É preciso ter um sinal espiritual visível aos olhos de Deus. Mas como fazer isso hoje? Como se proteger? Reconheça a soberania dele sobre sua vida. Ore, busque, estude a palavra. Quanto mais você estiver perto de Deus, mais longe estará do juízo. O tempo da indiferença acabou. O mundo está em convulsão espiritual. É hora de se posicionar ao lado certo da história, o lado da vida, da verdade, da proteção divina. Ser protegido também é assumir o papel de guardião da verdade. Leve essa mensagem adiante. Quem sabe quantos poderão escapar do juízo por causa da sua palavra? Lembre-se, não estamos aqui para viver com medo, mas para entender que o medo saudável nos leva à ação. Deus jamais deixaria seu povo sem saída. A Bíblia é o maior mapa de proteção espiritual já escrito, e quem segue esse mapa encontra refúgio. Os anjos da morte são reais, atuaram no passado, e a Bíblia indica que atuarão novamente. Mas Deus também oferece um caminho de escape, uma proteção real para aqueles que se abrigam nele. Se você chegou até aqui, é porque sente que essa mensagem falou com você. Não ignore os sinais. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, porque essa mensagem precisa alcançar quem ainda está cego para essa realidade espiritual. E se você quer entender mais sobre os mistérios da Bíblia e como se proteger espiritualmente, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Juntos, vamos desvendar as verdades escondidas nas Escrituras. Lembre-se, você não precisa viver com medo, mas precisa viver preparado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.